Uma boa tarde, meus queridos amigos. Abrindo aqui o livro, ao acaso, caiu uma mensagem, um ensinamento que requer profunda reflexão de nossa parte. O livro é do José Carlos de Luca. Então aqui é palavras de Paulo, o apóstolo, que está lá em Romanos 8:31. Aquele que tiver a Bíblia e quiser consultar, está lá em Romanos 8:31. Paulo de Tarso, que nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só aqui já dá para a gente pensar, né? Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mal nenhum vai nos acontecer. Nada acontece por acaso. Qualquer coisa que nos ocorrer, que nos acontecer, sempre será para o nosso bem. Sempre será para o nosso bem. O próprio Chico, qualquer dia desse, eu vou pegar uma mensagem onde o Chico fala que tudo está certo, não tem nada errado, tudo está certo. Onde aparentemente existe erro, né? Aparentemente, mas tudo está certo. Se tivesse alguma coisa errada, então Deus errou. Por que permitiu? Então não existe nada errado. Aí ele começa nos dizendo sobre esse tema, né? Sobre essas palavras de Paulo, quando fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é verdade. Nós temos que nos curvar, inclusive, pelas evidências da lógica. Ora, se nós somos filhos de Deus, nós somos partículas de Deus. A maior inteligência depois de Deus que habita o universo. Por que o desespero? Né? Aí ele fala, o pensamento do apóstolo Paulo é muito confortante. Deus é por nós. Podemos assim pensar que, primeiro, Deus não está contra nós. Não é? Segundo, Deus não nos castiga. Está vendo? Deus não castiga ninguém. Terceiro, Deus não nos abandona. Um pai não abandona seu filho. Deus é o nosso Criador. Pelo contrário, ele está sempre em busca, com mais empenho, atrás das ovelhas desgarradas, daqueles que praticam o mal. Quarto, Deus é o nosso maior defensor. Aí ele continua. Paulo extrai certamente suas palavras da ideia central de que Deus é nosso Pai, conforme Jesus nos apresentou na oração do Pai Nosso. Então Deus não é vingativo. É o Pai que nos ama. E é o Pai que nos ama e nos provê de tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Então Deus nos provê de tudo que nós necessitamos para a nossa felicidade. É importante pensar aqui. Muitas vezes a pessoa está no emprego, né? E é onde ele sofre no emprego. Então ele acha que pelo fato de a pessoa estar sofrendo no emprego, ou sofrendo com uma doença, aquilo é a causa de sua infelicidade, mas não é. Muitas vezes é justamente ali onde está a prova que, se a vencemos com fé, com perseverança, sem blasfêmia, né? Sem blasfemar, sem reclamar, é sinônimo de felicidade. Aí ele continua, se Deus é por mim, aquilo que chamo de problema pode ser apenas um recurso que Deus se vale para me corrigir na vida e me conduzir a roteiros mais seguros. Tá vendo? Vou repetir. Se Deus é por mim, aquilo que chamo de problema pode ser apenas um recurso de que Deus está se valendo para me corrigir na vida e me conduzir a roteiros mais seguros. Então, aquilo que está acontecendo comigo, aqueles problemas, aquelas vicissitudes, são mal necessários. Né? Aí ele continua, muitas vezes os nossos planos não coincidem com os planos de Deus.
É importante raciocinar sobre isso, né? Quando a vida insistentemente põe obstáculos intransponíveis em nosso caminho, isso quer dizer que Deus tem um caminho diferente para nós. Por certo, um caminho melhor do que aquele que pretendíamos percorrer. Eu gosto de voltar sempre para os leprosos, né? Haviam 10 leprosos na época de Jesus. Todos os 10 recorreram a Jesus, implorando que Jesus os curasse. Jesus curou os 10. Porém, apenas um retornou e continuou o seu caminho, aproveitando aquela oportunidade que Jesus deu para ele. A partir daquele instante, ele passou a fazer sua reforma íntima, a sua transformação moral. Já não mais era escravo daquela vida de fantasia e ilusão que ele vivia. Ele refletiu, percebeu que devia aproveitar aquela oportunidade que Jesus deu para ele. Os outros 9 não retornaram. Eles continuaram fazendo as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, os mesmos vícios, não melhoraram em nada. Aí eu pergunto, valeu a pena ter curado eles? Se eles continuaram os mesmos? Não valeu a pena. O custo-benefício não valeu a pena. Inclusive, sabe-se que todos os 9, eles voltaram a ter lepra. Então, pessoal, adianta curar? Seria a mesma coisa de um grande médico. Se a gente pegar um médico, um dos melhores médicos, cirurgião do mundo, e curar uma pessoa que está com cirrose por causa de bebida alcoólica, colocar até um fígado novo, fazer um transplante, deixar a pessoa novinha, mas daqui a um mês a pessoa está voltando para o bar bebendo. Existe algum médico na face da terra, ou algum santo, ou Jesus, ou Deus, que possa curar aquela pessoa, se ela não está predisposta à sua mudança, à sua transformação? Não adianta. Não adianta. Então, todos os obstáculos que acontecem em nossa vida é um recado. Nós precisamos pensar, por que eu estou passando por isso? Né? Aliás, vou corrigir isso aqui, essa frase minha. Nós devemos sempre questionar Deus com as seguintes palavras. Senhor Jesus, para que eu estou na cadeira de roda? Nunca devemos perguntar por quê. Temos que perguntar o para que eu estou na cadeira de roda. Para que eu estou, né, cuidando de um parente que me dá tanto problema e nunca reconhece o que eu faço? Para que eu não tenho o amor dos meus pais? Para que Jesus quer que eu tenha filhos incompreensíveis, problemáticos? Para que Deus me quer ao lado de uma esposa incompreensiva ou de um marido cruel? É tudo para quê? Tudo tem um porquê. Tudo tem que ter um porquê, uma razão. Porque se não houvesse necessidade de passar por isso, Jesus não teria permitido. Olha, tem até uma frase do Chico que diz assim: se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Eu nunca vou esquecer essa frase. Não esqueçam dessa frase. Se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Mas, enfim, vamos continuar. Aí ele fala, muitas vezes os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. Quando a vida insistentemente põe obstáculos intransponíveis em nosso caminho, isso quer dizer que Deus tem um caminho diferente para nós, por certo um caminho melhor do que aquele que pretendíamos percorrer. Quem se entrega às mãos amorosas de Deus se sente seguro e protegido de todas as investidas do mal. Quem está em Deus com o coração puro
e a consciência limpa cria uma atmosfera espiritual em torno de si tão elevada que nenhuma vibração negativa é capaz de alcançá-lo. É a pura verdade. É a pura verdade. Olha, nós sabemos que que Jesus nos falou que a felicidade não é dessa terra. A felicidade verdadeira não é real, não é dessa terra. Mas só existe uma circunstância, um meio, em que mais nos aproxima da felicidade. É a consciência tranquila no dever cumprido. Essa é a maior verdade que eu já ouvi na minha vida. Feliz daquele que está com a sua consciência tranquila no dever cumprido. Ele não tem medo de nada. Não tem medo de doença, não tem medo de nada. Quando ele está em paz com sua consciência, que ele está, mesmo que ele não esteja fazendo o que se deve, mas só o fato dele estar se esforçando e Deus observando que ele está se esforçando, já é o suficiente para ele se sentir em paz e feliz. Aí é que está. E aí surge a seguinte pergunta que nós devemos fazer para conosco mesmo. Eu estou cumprindo com as minhas obrigações e deveres? Eu estou? Eu estou me esforçando para fazer o bem? Eu estou me esforçando para fazer o bem primeiramente para mim? Ou seja, eu estou trabalhando para me amar? Para fazer o bem para mim? Exemplo, educando meus pensamentos? Civilizando meus pensamentos? Eu estou com paciência com as pessoas que me tiram do sério? Isso é se amar. Isto é estar em paz com a consciência tranquila pelo dever cumprido. Quem faz isso não teme nada. Não teme nada. E se por acaso acontecer alguma coisa, um inesperado, não foi uma coincidência. Aquilo vem nos trazer, nos provocar uma reflexão. Eu tenho que entender que aquilo que aconteceu, né, é um efeito que tem uma causa. Porque não existe efeito sem causa. Porque o acaso não existe. Essa aqui é a verdade. Aí ele continua. Quem se vacina com o amor, imuniza-se contra o mal. Olha, nós estamos precisando da vacina, não estamos? Não estamos? Mas quem se vacina com o amor em si para o próximo, imuniza-se contra o mal. Isso quer dizer o quê? Que é a mais eficaz imunidade contra qual o câncer, contra a lepra, a tuberculose, o coronavírus, a maior imunidade que existe é a espiritual, não é material. Muita gente pensa que é material, está todo mundo desesperado pela vacina. Bem, temos que tomar vacina. Temos que tomar vacina. Mas a maior vacina, a mais eficaz que existe, é a imunidade espiritual. Aí é que está. Essa é a que vai prevalecer. Certo, pessoal? Então vamos lá. Se estamos com Deus, a força criadora do universo, ninguém conseguirá nos destruir. Se estamos com Deus, através de nossas atitudes, ação e pensamento, ninguém conseguirá nos destruir. Se estamos com Deus. Estar com Deus é estar com a consciência tranquila no dever cumprido. Estar com Deus é isso, não é estar ajoelhado orando para Deus, não. É estar com a consciência tranquila no dever cumprido. Isso é estar com Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Aí ele continua. Nossa maior proteção é colocar Deus no centro de nossa vida. Nossa maior proteção é colocar Deus dentro de nossa vida. Volto a dizer, através das atitudes, ação e pensamento. Aí ele continua, creio que Paulo de Tarso quis nos transmitir a ideia de que devemos ter confiança em Deus. Se Deus é por nós, confiamos nele. Foi isso que Paulo de Tarso falou. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então, se Deus é por nós, confiamos nele, sem hesitação, sem medo, sem pavor, sem tensão, sem depressão. Ele continua, vale a pena meditar nesse ato de confiança que Emmanuel escreveu para sentirmos toda a proteção de Deus em nossa vida. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala. Emmanuel nos diz, em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê força. Em tudo que faças, Deus te abençoe. Palavras de Emmanuel. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, este ensinamento que o livro foi aberto ao acaso, o acaso não existe, não é? Para que nós possamos reflexionar que Deus está conosco, que nós somos filhos de Deus. Deus faz a parte dele e nós estamos fazendo a nossa, nos mantendo otimistas, esperançosos, não é? Orando, vigiando nossos pensamentos, lutando para combater o maior inimigo que nós temos na Terra, que são nossas atitudes, ação e pensamento, não nos permitindo que um pensamento que não seja de otimismo, que não seja de Deus, ganhe corpo por muito tempo dentro de nossa ideia, de nossa cabeça. O perdão, ele tem que estar inserido dentro de nós para ser utilizado em qualquer circunstância de nossa vida. Isso é estar com Deus, né? Por isso que Paulo de Tarso fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí que está. Deus é por nós, mas nós estamos com Deus? É importante salientar isso. Nós estamos com Deus? Deus é por nós, mas desde que estejamos com Ele. E se a gente fizer assim? Porque é isso que a gente faz, a gente se afasta de Deus. Ou seja, a gente afasta Deus da gente. Ele vem nos abraçar e a gente faz assim, repele. Não é? Todas as vezes que a gente fica emburrado ali, sabe? Não esquecendo o que fizeram pra gente. A gente não consegue engolir o sapo. Isso é uma rebeldia. O perdão ele tem que ser automático. Isso é estar com Deus. Aí mal nenhum irá nos acontecer, desde que estejamos com Ele. Então fica aí para a nossa reflexão. Vamos pensar muito sobre isso. Nada acontece por acaso. Volto a dizer, temos que questionar Deus, indagar de Deus, nos utilizando das seguintes palavras. Para que Deus me quer numa cadeira de roda? Para que Deus me quer no asilo? Para que Deus me quer sem a vista? Para que Deus me quer sem um braço? É o para quê. Não é o porquê. Então fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo do céu ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares.